Deus diz: o arcanjo Miguel foi enviado faz 11 minutos para te livrar de uma grande tragédia. Você tem 2 minutos para orar comigo antes de ouvir o que Deus preparou para você hoje. Se você parar tudo e se conectar agora, Deus vai te mostrar o livramento que já começou a acontecer na sua vida. Ele já está agindo enquanto você ora. Ore agora comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença com o coração quebrantado e os ouvidos espirituais atentos. Sei que nada acontece por acaso e que tudo está no Teu controle. Obrigado por Teu amor que nunca falha. Obrigado porque mesmo quando eu não vejo, o Senhor está lutando por mim. Neste exato momento, recebo com fé a Tua palavra. O arcanjo Miguel foi enviado há 11 minutos para me livrar de uma grande tragédia. Eu creio que não foi coincidência, foi livramento. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Toda armadilha está sendo desfeita. Todo laço está sendo quebrado. Nenhuma força do mal vai tocar a minha vida. Eu recebo o socorro de Deus, o escudo de proteção, a paz que acalma minha alma. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória que já foi liberada sobre mim. Amém. Se você orou até aqui, parabéns. Deus honra quem busca. Você não chegou até essa oração à toa. Fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir vai fortalecer sua fé e abrir os seus olhos espirituais. Quem ouvir até o fim dessa mensagem de Deus vai experimentar proteção e resposta em áreas que pareciam travadas. Mas quem ignorar pode continuar andando sem perceber os perigos que estão ao redor. Antes da gente continuar, comenta aqui de qual cidade ou país você está assistindo essa mensagem de Deus. Escreve também seu nome e o nome dos seus familiares, para estarmos em oração por vocês. Agora, ouve isso com atenção total. O que você faria se soubesse que o céu acabou de se mover por você? E se eu te dissesse que Deus mandou o arcanjo Miguel há exatos 11 minutos para quebrar um ataque que estava vindo em sua direção? Isso não é apenas uma mensagem de Jesus, é um aviso direto do céu. Você acha mesmo que é por acaso que está aqui agora? Você está prestes a descobrir o motivo pelo qual você quase não dormiu esses dias. Por que aquela angústia sem explicação surgiu do nada? Tem algo grande que foi cancelado. E você vai entender o porquê. Mas só quem fica até o fim vai ter essa revelação completa. Deus quer te mostrar. Deus quer te preparar. Mas se você parar no meio, talvez perca a resposta que tanto pediu. Talvez você sentiu calafrios sem motivo. Sonhou com coisas estranhas. Sentiu peso no ambiente. Isso tudo foi espiritual. E Deus te trouxe aqui para te livrar. O arcanjo Miguel já foi enviado. Ele está guerreando por você. Ele já entrou na frente daquela armadilha. Você não viu, mas ele viu tudo. E foi por isso que Deus agiu rápido. Quantas vezes você quase foi naquele lugar, mas sentiu algo te segurando? Isso foi Deus. E essa é a mensagem de Deus para você agora. Eu te livrei e ainda estou te livrando. Pode parecer exagero, mas não é. A guerra que está sendo travada no invisível é real, só que você está sendo guardado. Por isso você ainda está de pé. Escreva: eu estou sendo guardado. Sabe por que essa mensagem de Jesus chegou até você? Porque há um tempo você vem clamando por proteção e o céu se moveu. Deus ouviu o teu clamor silencioso. Aquelas orações em lágrimas não foram ignoradas. Tudo está se encaixando, mas do jeito de Deus. Essa inquietação que você sentiu nos últimos dias foi espiritual. Foi aviso. O inimigo tentou, mas não conseguiu. E não vai conseguir. O anjo do Senhor está acampado ao seu redor agora mesmo. Nada e ninguém vai conseguir tocar em você sem a permissão de Deus. Você pensou que era só ansiedade, pensou que era só estresse, mas não era. Era sinal. Era uma guerra tentando te alcançar. Mas agora está quebrado. A tragédia foi evitada. E o nome disso é misericórdia.
Você está sendo protegido porque tem propósito. Você não foi esquecido. Você foi escolhido. Deus está revelando agora que aquilo que te atrasou por meses era plano do inimigo, mas agora caiu por terra. A partir de hoje, você vai começar a perceber portas se abrindo, caminhos se alinhando, paz voltando para o seu coração. Tudo isso porque o céu se moveu a seu favor. Escreva: o céu se moveu por mim. Quantas vezes você questionou: por que isso está acontecendo comigo? Agora você entende. Não era castigo, era proteção. Deus estava te tirando de onde não era para você estar e está te levando para onde Ele quer que você chegue. Você pode não entender tudo agora, mas a presença do arcanjo Miguel ao seu redor já está quebrando muralhas. O que era impossível está sendo liberado. O que era travado está sendo destravado. Mas só quem honra a voz de Deus até o final recebe a chave completa. Não pare agora. Deus ainda vai te revelar algo forte nos próximos segundos. Algo que vai mudar a forma como você enxerga o que está vivendo. Tem um propósito no que você passou. Tem uma lição no que te feriu. Mas também tem um recomeço prestes a chegar. Tem gente que não acredita no espiritual, mas você sente. Você sabe que tem algo acontecendo. Você percebe os sinais. E essa mensagem de Deus não veio para qualquer um. Veio para você, porque você precisa saber: o céu se moveu por causa da sua fé. Não foi em vão, não foi pequeno, foi livramento. Escreva: eu recebo o livramento. Deus está levantando você novamente. Aquilo que te fez chorar vai servir de testemunho. Aquela dor que parecia sem fim vai se transformar em força. A tragédia que foi evitada vai marcar sua vida. Como prova viva de que Deus ainda envia anjos, o arcanjo Miguel está à sua frente. Ele já está limpando o caminho. E onde antes havia caos, agora haverá paz. Onde antes havia medo, agora haverá segurança. Onde antes havia morte, agora haverá vida. Tudo porque Deus te escolheu. Tudo porque você decidiu crer. Antes de continuar com a mensagem, gostaria de pedir seu apoio para o nosso canal. Ajude-nos a levar a palavra de Deus muito mais longe. Apoie e receba ainda mais bênçãos. Basta clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e escolher a opção que mais tocar o seu coração. Amém? Você pode estar em silêncio por fora, mas o seu espírito sabe que algo mudou. Algo foi quebrado. Você já está sentindo essa paz repentina, essa certeza estranha, esse alívio no peito. Isso é o toque de Deus confirmando: eu cuidei de você. Fica comigo até o fim. Ainda tem mais sendo liberado nesse exato momento. Essa mensagem de Jesus vai te marcar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. O que está vindo é maior do que você imaginava, mas você precisa estar preparado. Compartilhe essa mensagem agora com alguém que também precisa ouvir. Pode ser o livramento dela, pode ser o sinal que ela estava pedindo. Não saia, porque Deus ainda vai falar mais. Você sabe por que está aqui agora? Porque no mundo espiritual, algo foi ativado. Há exatos 11 minutos, Deus deu uma ordem clara: Miguel, vá. E quando o arcanjo Miguel se move, não há inferno que permaneça em pé. Essa mensagem de Deus não é comum, ela é urgente. Você foi cercado por anjos e a tragédia que estava armada foi interrompida. Você ainda não viu, mas já aconteceu. E o que vem a seguir é ainda mais forte. Existe uma razão para você estar sentindo tudo isso. Essa inquietação que não passa. Essa sensação de que algo está prestes a acontecer. E está. Só que agora é diferente. Porque o que ia te atingir não vai mais. Aquela seta lançada foi cortada antes de te alcançar. Essa mensagem de Jesus chegou como resposta. Resposta para orações que você nem teve forças de verbalizar, mas que o seu coração gritava no silêncio. Tem algo que você precisa saber. Agora, tem gente que desejava sua queda, gente que sorria por fora, mas tramava contra você por dentro.
Só que eles esqueceram de um detalhe: quem cuida de você é Deus. E Ele é o único que vê além das palavras, além dos sorrisos, além das aparências. Por isso, o que estava escondido está sendo revelado. E o que estava vindo como tragédia foi transformado em testemunho. Você tem ideia do que foi desviado da sua rota? Se você soubesse o que Deus evitou, cairia de joelhos agora mesmo em gratidão. Mas ainda que você não veja, saiba, o perigo foi real, mas a proteção foi maior. O inferno tentou te parar, mas não conseguiu, porque há uma promessa sobre a sua vida que ninguém pode apagar. Essa mensagem de Deus chegou para te lembrar disso. Sabe aquela sensação de cansaço sem motivo? Aquela pressão no peito? Aquela insônia sem causa aparente? Tudo isso era reflexo de uma guerra espiritual, travada nos bastidores da tua existência. E Deus, vendo a intensidade do ataque, enviou socorro. Não qualquer socorro, mas o mais alto que há, o arcanjo Miguel. Ele não desce por qualquer coisa, mas quando desce, é porque a batalha exige força celestial. Escreva: Deus enviou socorro. Não ache estranho tudo ter mudado tão de repente. Não se espante se depois dessa mensagem você sentir leveza, clareza, paz. Isso é o reflexo do que foi quebrado. Laços foram cortados, correntes foram despedaçadas. Aquilo que te prendia está sendo dissolvido. Você está sendo reposicionado. O tempo da angústia está ficando para trás. Deus está te puxando para um novo tempo. E você vai sentir isso nos próximos dias. Tem promessas que estavam paradas porque havia barreiras invisíveis impedindo. Mas agora essas barreiras estão caindo. Você vai começar a ver movimento. Portas que estavam trancadas vão começar a se abrir sem esforço. Não é coincidência, é resposta. É o favor de Deus te alcançando depois do livramento. Você pode não entender todos os detalhes agora, mas em breve vai olhar para trás e dizer: foi naquele dia que tudo começou a mudar. Porque Deus marcou esse momento na eternidade. Esse segundo é parte de um novo ciclo que está sendo liberado sobre você. Algo foi quebrado no céu, e o reflexo disso já começou a tocar a sua realidade. Escreva: um novo ciclo começou. Talvez você se sentiu sozinho esses dias, ignorado, esquecido, mas era só o silêncio antes da resposta. A calmaria antes da virada. Deus estava em silêncio porque já estava agindo. Ele não precisava te explicar, ele precisava te proteger. E fez isso com perfeição. Até aqui você foi guardado, e daqui para frente será guiado. A mensagem de Jesus para você agora é essa: eu sou teu escudo, eu sou teu abrigo, eu sou tua segurança quando tudo parece incerto. Então descanse. Você não precisa lutar com as próprias mãos. O céu já enviou reforço. O arcanjo Miguel já está na linha de frente. E com ele, nenhum mal permanece de pé. Você não perdeu tempo assistindo isso. Pelo contrário, você acabou de se posicionar espiritualmente. Tem bênçãos que só chegam para quem decide se conectar com a voz de Deus. E você escolheu ouvir. Isso te posiciona, isso te protege, isso te aproxima do propósito. Tem gente que ainda vai tentar entender sua mudança. Mas você já sabe, foi Deus. A sua vida está sendo cercada. Mas agora não é por medo, e sim por proteção. Há uma muralha invisível sendo construída ao seu redor. E nada que tente ultrapassar essa barreira vai conseguir. Porque Deus decretou: esse aqui é meu. E quem é dele é guardado em todo o tempo, mesmo no vale, mesmo na escuridão, mesmo quando ninguém está vendo. Escreva: eu sou guardado por Deus. Seus próximos dias serão diferentes. Vai parecer que tudo está mais leve, mais claro. As respostas que você buscava vão começar a surgir. As dúvidas que te atormentavam vão começar a sumir. Porque quando Deus age, Ele não deixa espaço para confusão. Ele traz ordem, Ele traz paz, Ele traz direção. Fica comigo. Tem mais sendo liberado agora. O céu ainda está falando. A atmosfera
está carregada da presença de Deus. E se você ficar até o fim, vai sentir algo que palavras não conseguem explicar. Vai ser algo que o seu espírito vai reconhecer, porque vem direto da fonte. Tem pessoas ao seu redor que não entendem seu processo. Acham que você mudou, que está distante, que se isolou. Mas o que eles não sabem é que Deus está te preservando, está te preparando. O que está por vir exige maturidade, silêncio e foco. Por isso Deus te separou por um tempo. Não foi rejeição, foi proteção. A mensagem de Deus para você é clara. Você não está sozinho. Mesmo que o telefone pare de tocar, mesmo que as mensagens diminuam, mesmo que os convites cessem, Deus está contigo. E o que Ele tem para fazer na sua vida não depende de aprovação humana. Vai ser sobrenatural, vai ser impossível de explicar. E quando acontecer, aqueles que te julgaram vão testemunhar. Aqueles que duvidaram vão confirmar. Aqueles que te ignoraram vão procurar entender. Mas você saberá, tudo começou naquele dia em que ouviu essa mensagem. Tudo começou quando decidiu crer. Você vai se lembrar disso por muito tempo. Vai se lembrar do dia em que Deus interrompeu seus pensamentos com uma palavra certeira. Vai se lembrar do instante em que sentiu paz sem motivo aparente. Vai se lembrar desse momento como um divisor de águas, porque é isso que está acontecendo agora. Uma separação entre o antes e o depois. Você não tem ideia do que Deus ainda vai fazer. Os próximos meses da sua vida vão ser marcados por recomeços, por direções claras, por reconstruções. E você não vai precisar forçar nada, porque a mão de Deus vai te guiar até os lugares certos, as conexões certas, as oportunidades certas. Mas não esqueça do que Deus já te mostrou. Hoje, não deixe a correria apagar o que o céu gritou ao seu coração. Se você foi livrado, é porque tem missão. Se você foi guardado, é porque tem propósito. Deus não faz nada sem razão. Se você está vivo, é porque o melhor ainda está por vir. A tragédia foi evitada, mas a vitória ainda está por ser revelada. E ela vai te surpreender. Vai ser em áreas que você nem esperava mais. Vai ser de formas que você nunca imaginou. Deus vai usar o improvável. Vai levantar pessoas que você nunca pensou. Vai abrir caminhos onde só havia parede. Mas antes de tudo isso, Ele quis te falar. Ele quis que você soubesse que não está sozinho, que o céu está atento, que há movimento e que Miguel, o guerreiro de Deus, está à frente da tua batalha. Fica firme, fica até o fim, porque tem mais sendo liberado. E aquilo que você tanto precisa ouvir vai ser revelado nos próximos instantes. Compartilha essa mensagem agora com alguém que precisa ser guardado também. Alguém que anda com medo, inseguro, sem forças. Essa pode ser a resposta que ela está esperando. Você sabe por que certas coisas simplesmente pararam de dar errado? Já se perguntou por que, de repente, você sentiu um peso saindo dos seus ombros sem nem saber o motivo? Isso não é sorte, não é coincidência, é livramento. O arcanjo Miguel foi enviado com urgência, por ordem direta de Deus, para desfazer uma armadilha que tinha o seu nome. Você estava na mira, mas agora está sob proteção. Essa é uma mensagem de Jesus, e ela veio no momento certo. Nada mais vai te atingir sem permissão. Aquela reunião marcada para te derrubar foi cancelada nos céus. Aquelas palavras que tentaram te parar perderam a força, e tudo isso está acontecendo porque Deus decidiu que era hora de você saber. Era hora de abrir os seus olhos espirituais. Você vem enfrentando pressões que ninguém vê, lutando batalhas internas que muitos ignoram, mas Deus vê tudo, e foi por isso que Ele se levantou a teu favor. Você não chegou até essa mensagem à toa. Você foi trazido, foi puxado espiritualmente para esse momento. Algo no seu espírito te conduziu até aqui porque precisava ouvir, porque a tua alma estava prestes a entrar em colapso com tanto peso. Mas agora Deus está trocando esse peso por paz.
A guerra foi vencida antes de você perceber que ela existia. Isso é cuidado, isso é proteção. E tem mais. Aquilo que parecia normal, mas te causava desconforto, era a porta de acesso para tragédias ocultas. E você nem sabia, mas Deus sabia. Por isso tirou, por isso interrompeu, por isso cortou ciclos que você ainda não entendia. Você não perdeu nada, você foi guardado de tudo. Até a dor recente tem um propósito. Até aquele não foi livramento. E agora você começa a entender. Escreva: Deus me guardou de algo pior. Tem decisões que você estava prestes a tomar que mudariam sua história para pior. Mas o céu entrou no meio, bagunçou sua rota. Te fez parar. Às vezes até te frustrou, mas foi para te salvar. O arcanjo Miguel foi enviado com espada de fogo não apenas para cortar o mal, mas para impedir você de seguir por caminhos que iriam te machucar. Ele não veio só para guerrear, ele veio para te redirecionar. Tem lugares que você não entrou porque algo te travou, pessoas que você se afastou sem motivo claro, e situações que simplesmente se desfizeram. Tudo isso parecia confuso, mas era a mão de Deus agindo antes que o pior acontecesse. E agora você entende, a proteção do céu não vem do jeito que você espera. Ela vem do jeito que você precisa. E nesse exato momento, ela ainda está ativa ao seu redor. Tem gente que se pergunta por que você continua firme, mesmo com tudo que passou. A resposta é simples. Você é sustentado. O inimigo tentou roubar sua paz, sua mente, seus sonhos, suas forças. Mas Deus colocou um limite. Ele disse: até aqui e não mais. Foi essa palavra que manteve você de pé quando tudo dizia que era para você ter desabado. Você é mais forte do que pensa, mas não porque aguenta tudo. É porque Deus está contigo em tudo. Essa é a mensagem de Deus para você hoje. Eu sou teu sustento, tua rocha, teu refúgio. E é por isso que mesmo ferido você continua. Mesmo cansado você avança. Mesmo desacreditado você insiste. Porque existe algo dentro de você que não se rende. Algo que vem direto do céu. Escreva: eu continuo porque Deus me sustenta. As pessoas ao redor nem imaginam o quanto você se esforça para manter tudo em ordem. Para sorrir quando quer chorar. Para seguir em frente quando tudo dentro de você quer parar. Mas Deus vê. Ele viu quando ninguém mais viu. Ele ouviu o que você sussurrou baixinho antes de dormir. E mais uma vez, ele agiu. A armadilha estava pronta. O acidente, o colapso emocional, a traição, o prejuízo, tudo isso estava se formando como uma sombra sobre sua vida. Mas Deus interveio. O arcanjo Miguel desceu com autoridade para desfazer o plano. E agora você começa a sentir a leveza que vem depois da tempestade que não chegou a se formar. Você ainda vai entender por que tantos planos mudaram de forma tão repentina. Porque portas que pareciam certas se fecharam sem explicação. O que parecia atraso era proteção. O que parecia negação era livramento. O que parecia um fim era só o começo. E agora chegou o tempo da revelação. Deus vai te mostrar os bastidores do que Ele fez por você. Se prepare, vem algo novo aí. E vem rápido, não é só livramento, é reposicionamento. Deus te afastou do que ia te destruir para te aproximar do que vai te fortalecer. Vem mudança de cenário, de pessoas, de visão. Vem algo que você não esperava mais, mas que vai chegar com a força de quem foi preparado no silêncio. Escreva: vem mudança de Deus para mim. Você está num tempo de separação, onde o que é verdadeiro vai permanecer e o que é ilusão vai cair por terra. Isso pode doer no começo, mas depois você vai agradecer, porque só o que é alinhado com a vontade de Deus vai permanecer. O que não for, vai sair, vai se afastar, vai desaparecer. Não lamente, louve, porque Deus está limpando o caminho para te entregar o novo.
Sua caminhada até aqui não foi fácil. Houve noites em que você se perguntou se aguentaria, dias em que sua fé parecia pequena demais. Mas mesmo nesses dias, Deus estava lá, te segurando, te carregando nos braços quando você não conseguia mais andar. E agora Ele está te dizendo: você chegou até aqui e não vai parar agora. Algo grande está prestes a acontecer na tua vida. E essa mensagem de Jesus é só a confirmação de que o processo foi necessário, de que o silêncio de Deus era cheio de ações escondidas, de que o tempo de espera foi tempo de preparo. Agora tudo começa a fazer sentido. Agora o céu está revelando o que estava oculto. Permaneça firme, não desista agora, porque se você parar aqui, pode perder o melhor. Mas se continuar até o fim, vai ver o que olhos naturais não podem ver. Vai viver o que muitos nem acreditam que seja possível. Vai provar do sobrenatural de Deus na prática. E vai lembrar, foi naquele momento, naquela mensagem, que minha virada começou. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa saber que ainda tem anjos lutando por ela. Com alguém que pensa que foi esquecido, que já não espera mais nada. Pode ser exatamente o que ela precisa para não desistir. Fica comigo até o fim, porque Deus ainda vai falar mais. E o que vem agora pode transformar tudo. Você sente isso também? Essa presença que te envolve agora, esse arrepio que corre pelo teu corpo, esse silêncio que parece dizer mais do que 1000 palavras, é porque o céu está aberto sobre você neste momento. Deus está se manifestando. Ele te trouxe até aqui com um propósito, e não foi pequeno. O arcanjo Miguel foi liberado há pouco tempo para interceptar algo que vinha na sua direção, e o que parecia inevitável agora foi impedido. Você vinha carregando um peso que não era seu, vinha sentindo angústias que não sabia de onde vinham, pensamentos confusos, cansaço sem causa, sensação de sufoco. Tudo isso era reflexo de um ataque espiritual que estava sendo preparado contra você. Só que Deus viu antes e interveio. Por isso essa mensagem de Jesus chegou até você com tanta força. Porque não era só para consolar, era para libertar. Essa batalha que você nem sabia que estava enfrentando já estava sendo travada no céu. E o mais forte entre os guerreiros de Deus foi liberado com urgência. Não era tempo de espera, era tempo de ação. O céu se moveu. O inimigo não esperava. A armadilha foi desmontada. A sentença foi anulada. O desastre foi cancelado. E agora você respira alívio, mas não um alívio comum, um alívio espiritual. Um sinal de que a guerra foi vencida antes de te atingir. Escreva: a guerra foi vencida por mim. Deus conhece todos os detalhes, tudo o que você suportou calado, as noites em claro, os ataques disfarçados de conselhos, as palavras que vinham como carinho, mas carregavam veneno. Você suportou porque confiou, porque acreditou nas pessoas erradas, mas mesmo assim, Deus decidiu te guardar. Mesmo quando você se colocou em risco, Ele não virou as costas. Ele estendeu a mão, Ele protegeu. Porque o que está sobre você é promessa, não é sorte. Você ainda vai entender porque certos convites não deram certo, porque aquele contrato não foi assinado, porque aquela viagem foi cancelada de última hora. Tudo tinha um motivo. Havia laços de destruição tentando se formar, mas Deus cortou. O arcanjo Miguel foi enviado exatamente para isso, para impedir que você entrasse no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. O céu não permitiu, porque a tragédia seria maior do que você aguentaria. Você tem ideia do quanto foi livrado, do quanto o inferno investiu contra você e mesmo assim fracassou? Se você pudesse ver com os olhos espirituais tudo que foi desviado da sua vida, cairia de joelhos agora mesmo. Porque foram acidentes que não aconteceram, doenças que não se manifestaram, laços que não se fecharam. Tudo isso porque o céu se levantou,
porque você tem um propósito que ainda precisa se cumprir. Escreva: meu propósito ainda vai se cumprir. Tem promessas de Deus que parecem estar demorando, mas é porque Ele estava te livrando antes de te entregar. Deus não entrega bênçãos em meio à confusão. Ele organiza, limpa, remove, protege. Só depois Ele libera. E agora que a limpeza espiritual foi feita, você vai começar a ver o movimento. As peças vão começar a se encaixar. O tempo de espera começa a dar lugar ao tempo do avanço. Você não está mais sozinho e nem será mais deixado de lado. Deus está te reposicionando, vai te colocar em lugares onde tua presença será notada, tua voz será ouvida, tua essência será reconhecida. O tempo do esquecimento acabou. O tempo do silêncio sem resposta está sendo encerrado, porque quando o céu age, a terra responde. Fica atento. Vêm conexões novas, vêm propostas que vão parecer boas, mas você vai saber discernir, porque agora seus olhos estão sendo abertos. O arcanjo Miguel não só livrou você da tragédia, mas também arrancou as vendas que te impediam de enxergar. Você vai começar a ver intenções, vai perceber o que antes passava despercebido, e isso vai te poupar de muita dor. Você será direcionado como nunca antes. Deus vai começar a te conduzir por caminhos mais altos. Mas entenda, o conforto vai ser quebrado. Vai haver movimento, vai haver mudança, porque o livramento não vem para manter tudo igual. Ele vem para te empurrar para o lugar onde Deus quer que você esteja. E isso pode parecer confuso no início, mas em breve tudo vai fazer sentido. Escreva: Deus vai me conduzir ao lugar certo. Tem áreas da sua vida que pareciam emperradas, como se nada fluísse, como se tudo parasse no meio do caminho. Isso era espiritual, eram laços invisíveis te segurando, mas agora estão quebrados. Você vai começar a perceber progresso. Aquilo que era sempre difícil vai começar a fluir. Não porque ficou mais fácil, mas porque a resistência caiu. Deus está removendo obstáculos ocultos. Pessoas que bloqueavam o teu avanço sem você perceber. Ambientes que drenavam tua energia. Atitudes que te aprisionavam em ciclos repetitivos. Tudo isso está sendo desfeito. Você vai se sentir mais leve, mais livre. Vai começar a respirar melhor, dormir melhor, pensar com mais clareza. Tudo isso é sinal de que o livramento foi completo e tem mais. Deus vai te mostrar quem é quem. Prepare-se para revelações. Máscaras vão cair, verdades vão emergir. Você pode se assustar com algumas descobertas, mas não tema. O mesmo Deus que te revela é o Deus que te protege. Você não está sendo exposto, está sendo libertado. E a liberdade muitas vezes começa com a verdade. Você vai perceber uma mudança na sua sensibilidade espiritual. Vai começar a sentir o ambiente. Vai perceber quando algo está fora do lugar. Deus está te despertando, está te treinando. Porque nos próximos dias você será resposta para outras pessoas. Vai ser usado para alertar, para interceder, para proteger outros como você foi protegido. A mensagem de Deus para você não termina aqui. Ela está apenas começando, porque a proteção que foi liberada é só o primeiro passo. Vem provisão, vem estratégia, vem direcionamento. Você não vai mais andar no escuro, a lâmpada está acesa, o caminho está começando a se iluminar e você vai perceber os sinais. Compartilha essa mensagem agora com alguém que precisa saber que foi protegido. Alguém que vem sentindo ataques invisíveis, que não entende o que está acontecendo. Fica até o fim, Deus ainda vai falar mais. E o que está por vir é ainda mais profundo. É hora de se preparar, porque há uma nova estação chegando e você será um dos primeiros a vivê-la. Você já sentiu como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não soubesse exatamente o que. Como se o tempo tivesse parado por um segundo e tudo ao seu redor ficasse em silêncio. Isso não é imaginação, é sinal.
sinal de que algo espiritual está se movendo ao seu favor. Você está sendo alcançado por uma ação direta do céu. O arcanjo Miguel foi enviado por Deus há minutos atrás, com uma missão clara: impedir uma destruição que estava se formando sem que você soubesse. E é por isso que, mesmo sem entender, você sentiu o coração pesado nos últimos dias. Uma sensação estranha no peito, uma falta de paz, uma angústia que não combinava com o que você via ao redor. Isso era um alerta. Uma batalha estava se formando na região invisível. Mas agora, neste exato momento, ela está sendo vencida. Você está sendo livrado. Você não sabia, mas estava na mira. Algo foi planejado, algo grande. Mas Deus não permitiu que chegasse até você. Ele agiu antes, ele cortou o mal antes que crescesse. Ele interceptou a destruição antes que tocasse a sua casa. Essa é a mensagem de Jesus para você hoje. Eu te livrei sem que você percebesse. Escreva: Deus me livrou em silêncio. Tem áreas da sua vida que vinham sendo cercadas sem que você percebesse. Relacionamentos que pareciam inofensivos, mas estavam drenando sua energia. Situações que pareciam normais, mas carregavam contaminações espirituais. E tudo isso estava se intensificando. Aos poucos, você estava sendo envolvido em algo que não vinha de Deus. E é por isso que ele interveio. A presença do arcanjo Miguel nesta batalha foi mais do que necessária. Foi decisiva. Ele desceu com espada desembainhada e cortou laços, destruiu emboscadas e cancelou decretos contrários. Coisas que foram planejadas em silêncio, escondidas, feitas nas sombras, todas foram quebradas. Agora, mesmo sem entender tudo, você sente um peso saindo, um ar mais leve, uma paz que não vem de explicações, mas de presença. Você vem pedindo por respostas, perguntando a Deus por que certas coisas desandaram, por que algumas pessoas se afastaram, por que planos que pareciam certos deram errado, mas agora você começa a entender. Foi proteção, foi o cuidado de Deus disfarçado de frustração. Ele não te expôs, ele apenas te escondeu. Escreva: Deus me escondeu do mal. Deus sabia que você estava prestes a entrar num ambiente que não suportaria. Ele viu o que você não viu, ouviu conversas que você não ouviu. E quando percebeu que você estava a poucos passos do perigo, agiu, cortou, freou, reorganizou sua rota. E foi exatamente esse ato de proteção que te trouxe até aqui para ouvir essa mensagem. A dor que você sentiu por não entender o porquê das coisas estarem dando errado foi, na verdade, o alívio por não ter caído numa armadilha. A espera, que parecia longa demais, era, na verdade, o tempo que Deus usou para desmontar todo o esquema que estava se formando contra você. E agora, com o terreno limpo, ele começa a liberar o novo. Você vai notar uma mudança nas próximas horas. Vai sentir o ar mais leve, a mente mais clara, o coração mais firme. Porque onde havia laço, agora há liberdade. Onde havia medo, agora há firmeza. Onde havia confusão, agora há direção. Isso não é só emocional, é espiritual. E foi ativado agora. Tem coisas que você nunca entendeu, mas que agora começam a fazer sentido. Pessoas que se aproximaram rápido demais. Propostas que pareciam boas demais para ser verdade. Convites que mexiam com sua vaidade. Tudo isso era estratégia, mas Deus colocou um escudo à sua frente e o inimigo tropeçou nas próprias armadilhas. Você não precisa saber todos os detalhes. Você só precisa crer que foi Deus quem te protegeu, que foi Jesus quem interveio, que foi o céu que se moveu. Porque a verdade é que você já estava sendo vigiado pelo mal, mas agora está sendo guardado pelos anjos. Escreva: agora eu estou sendo guardado. A tua história está em mãos seguras. E por mais que pareça que nada está mudando, tudo já começou a se transformar. A atmosfera ao seu redor está diferente. O ambiente espiritual está sendo limpo.
Você vai começar a perceber a diferença até nas palavras das pessoas, nos olhares, nas oportunidades que surgirem. O inimigo perdeu espaço, perdeu força, perdeu acesso, e tudo isso por causa de uma decisão que você nem sabia que tinha tomado: permanecer firme mesmo sem entender, orar mesmo sem forças, confiar mesmo sem resposta. Deus viu tudo isso, e não apenas viu, Ele honrou. Você não foi poupado por acaso, foi separado, porque existe algo grande sendo preparado. Deus está te posicionando para uma missão que vai impactar vidas, e por isso Ele não podia deixar você se contaminar. Ele não podia permitir que você fosse enganado. Foi livramento, mas também foi preparo. A mensagem de Deus para você continua, e ainda há mais sendo liberado agora, porque enquanto você ouve isso, o céu segue agindo. Ciclos antigos estão sendo encerrados, portas sem propósito estão sendo fechadas, e janelas do inesperado estão se abrindo. O tempo do invisível está acabando. Agora é tempo de manifestação. Você vai começar a ver sinais. Vai se deparar com pessoas falando exatamente o que você precisava ouvir. Vai perceber mudanças no seu corpo, na sua rotina, no seu interior. Isso tudo é reflexo da visita do céu. Porque onde Miguel pisa, nada permanece como estava. Escreva: o céu visitou a minha casa. Compartilha essa mensagem com alguém que precisa ser tocado por esse mesmo mover. Alguém que anda confuso, perdido, cansado. Alguém que acha que não está sendo visto. Essa pessoa precisa entender que o céu também pode se mover por ela. Fica comigo. Ainda há mais para ser revelado. O que Deus começou agora vai continuar, até que tudo esteja completo. Não pare por aqui. Seu livramento foi só o começo. Ainda há promessa para se cumprir. Ainda há glória para ser revelada. E você faz parte disso. Você já parou para pensar por que aquela ligação não chegou? Por que aquela mensagem nunca foi enviada? Ou porque do nada aquela pessoa tão presente simplesmente se afastou? Nada disso foi coincidência. Foi intervenção. Foi resposta direta de Deus a uma ameaça que você não viu, mas que já estava a caminho. Houve uma liberação no céu. O arcanjo Miguel recebeu uma ordem clara: proteger você de um plano de destruição que estava se formando e que teria causado um abalo profundo na sua vida. Você não faz ideia de tudo que foi evitado. Tem coisas que Deus não te mostrou por misericórdia, porque se você soubesse o tamanho da tragédia que estava sendo desenhada, talvez teria desmoronado de medo. Mas Deus preferiu agir em silêncio. Ele não te avisou, Ele te guardou. E agora Ele te revela, não para assustar, mas para fortalecer sua fé, para te fazer entender que mesmo quando você não vê, Ele age. Você caminhava em direção a algo que parecia promissor, mas que no fundo carregava destruição. E Deus, que conhece o fim desde o início, decidiu frear sua caminhada. Ele puxou você de volta, mesmo que tenha doído. Mesmo que na hora tenha parecido confuso, foi um corte necessário, foi uma ruptura protetora. Ele te livrou de uma aliança perigosa, de um negócio maldito, de uma ligação que traria atraso. Escreva: Deus me puxou do perigo. Tem coisas que o inimigo planejou nos detalhes. E não era para daqui a anos, era agora, era nesse tempo. Era para ser rápido, silencioso e fatal. Mas quando Deus olhou para você, Ele disse: ainda não é o fim, ainda há promessas para se cumprir, ainda há um destino para alcançar. E foi por isso que o céu se levantou com força. O arcanjo Miguel não veio apenas cortar laços, ele veio selar um novo tempo. Ele veio proteger o que ainda vai florescer. Ele veio impedir que você fosse atingido num momento em que sua fé ainda estava em reconstrução, porque Deus sabia, um golpe agora poderia te derrubar por completo, e Ele não permitiu. Ele te envolveu com proteção antes do ataque, e por isso o ataque falhou.
Você pode não perceber de imediato, mas há mudanças acontecendo no invisível. Pessoas que vinham ocupando espaços indevidos na sua vida estão sendo removidas. Situações que estavam sendo manipuladas contra você estão sendo expostas. O que era mentira está vindo à tona. E tudo isso é Deus colocando ordem antes de te levar para o próximo nível. Escreva: Deus está colocando tudo em ordem. A tua vida não está em pausa, está em preparo. O silêncio que você enfrentou foi o tempo que o céu usou para alinhar o que precisava ser alinhado. Deus não se esqueceu de você. Ele apenas preferiu agir primeiro, antes de falar, porque ele sabia que palavras sem ação não te bastavam mais. Você precisava de resposta, e agora ela chegou. Talvez você tenha sentido tudo desandar de repente. Planos se desfazendo, pessoas sumindo, recursos secando. Mas o que parecia ser o fim era, na verdade, o início do livramento. Deus precisava esvaziar para poder encher de novo. Ele precisava tirar o que te contaminava, mesmo que você ainda não soubesse que estava sendo contaminado. Você vai começar a notar que certas portas não vão mais se abrir, e isso será a resposta. Deus não quer você em todo lugar. Ele quer você no lugar certo, porque há ambientes onde a tua unção não flui, há conexões que não foram autorizadas por Ele, e há convites que são armadilhas disfarçadas de oportunidade. Escreva: não quero estar onde Deus não está. Essa mensagem de Deus não é só para te livrar do que passou, é para te preparar para o que vem, porque há promessas que estavam em pausa e agora estão sendo ativadas. Há sonhos que pareciam mortos, mas estavam apenas sendo preservados. E você vai começar a ver sinais, pequenos no início, mas fortes o suficiente para renovar a sua esperança. O arcanjo Miguel continua ao seu redor. O campo espiritual ainda está sendo varrido. Resquícios de palavras malditas estão sendo apagados. Maldições antigas estão sendo quebradas. Pactos que te prendiam sem você saber estão sendo desfeitos. E tudo isso está acontecendo porque Deus decidiu que o tempo de escravidão acabou. Agora é tempo de libertação. Você não vai mais andar em círculos. O ciclo de repetições dolorosas está sendo encerrado. Aquela sensação de que sempre volta para o mesmo ponto está perdendo força, porque agora há uma nova rota sendo traçada. Deus está te direcionando com precisão, e você vai sentir isso em decisões mais claras, em pensamentos mais leves, em emoções mais controladas. Você é mais forte do que imagina. E isso não é porque você nunca caiu, mas porque mesmo caindo, sempre voltou. Sempre encontrou uma forma de se reerguer. Mas agora, Deus está te dando mais do que força para levantar. Ele está te dando estrutura para permanecer de pé. Porque o que vem exigirá estabilidade, não só fé. Escreva: estou sendo preparado para permanecer. Tem promessas que você nem lembra mais, mas que Deus ainda tem registradas. Tem palavras liberadas sobre a sua vida que pareciam adormecidas, mas estavam sendo guardadas para esse tempo. E agora que o campo foi limpo, que o perigo foi neutralizado, Deus começa a liberar essas sementes que vão frutificar. Você não precisa correr atrás do que perdeu. O que for necessário vai voltar com honra. O que for verdadeiro vai permanecer. O que for parte do plano de Deus vai te alcançar sem esforço forçado. Deus não trabalha com desespero. Ele trabalha com propósito. E propósito não se atrasa, se prepara. Fica comigo até o fim. Porque ainda há promessas sendo liberadas. Ainda há algo do céu para ser entregue ao seu coração. E o que vem agora pode ser a chave que você tanto esperava. O tempo do livramento está abrindo espaço para o tempo da realização. E isso já começou. Agora, aqui, com você. Você não chegou aqui por acaso. Há uma força muito maior do que você pode ver agindo neste momento. Uma movimentação silenciosa, invisível aos olhos humanos, mas poderosa demais para ser ignorada.
O céu está em alerta. Deus viu algo que você não viu e por isso ele agiu. O arcanjo Miguel foi liberado com urgência, não para observar, mas para intervir. A sua vida estava prestes a ser atravessada por algo que destruiria não apenas sua paz, mas também a sua fé. Mas Deus decidiu parar tudo antes que o dano fosse irreversível. A verdade é que você estava cercado por olhares falsos, por palavras mascaradas, por intenções ocultas. Havia pessoas te estudando, esperando o momento certo para agir, sorrindo por fora e torcendo contra você por dentro. Mas enquanto você dormia, Deus vigiava. E quando você se distraía com as dores do dia, os anjos guerreavam por você à noite. Essa mensagem de Deus vem te dizer que o plano foi desfeito. O ataque falhou e o inferno não vai entender como tudo deu errado para eles e certo para você. Escreva: o plano do inimigo falhou. Você tem sentido um aperto inexplicável nos últimos dias, como se algo estivesse prestes a acontecer. Às vezes, parecia que o chão ia sumir sob os seus pés. Você acordava cansado, mesmo sem ter feito esforço físico. Tinha crises de ansiedade sem motivo. Dores no corpo sem causa médica. Isso não era físico, era espiritual. Era o impacto da batalha travada ao teu redor. Mas agora o ambiente mudou, a atmosfera se limpou e essa opressão está sendo arrancada com raiz. Aquilo que parecia pequeno estava crescendo rápido demais. Um problema que começou simples, mas que tinha potencial para se tornar uma tempestade. Só que antes que isso se tornasse uma tragédia, Deus bloqueou a rota. Ele mudou o cenário, ele interrompeu o fluxo. E mesmo que você tenha sentido frustração ou até revolta por algo não ter acontecido como esperava, saiba, foi Deus protegendo você de um estrago maior. O arcanjo Miguel não age em vão. Quando ele é enviado, é porque o nível da ameaça ultrapassou o limite natural. E foi exatamente isso que aconteceu. O inimigo arquitetou um cerco ao seu redor, colocou pessoas para se infiltrar, posicionou situações para desestabilizar. Mas o céu veio antes. O céu cancelou. E agora, até o que estava prestes a cair sobre você está retornando ao remetente. Escreva: Deus inverteu o cenário. Há um movimento acontecendo. Coisas que você sentia dificuldade em entender agora começarão a fazer sentido. Você vai começar a enxergar padrões. Vai lembrar de conversas, de gestos, de momentos que antes pareciam normais, mas que agora você perceberá que eram sinais. O Espírito de Deus está abrindo os teus olhos. Ele está retirando o véu da ingenuidade e te capacitando com discernimento. Porque esse livramento não foi o último. Ele foi o primeiro de muitos que virão. Você está entrando num tempo onde Deus vai te ensinar a andar por fé, mas também por sabedoria. Não será mais enganado com facilidade. Não será mais manipulado por palavras bonitas. Você aprenderá a perceber o espírito das pessoas antes de se envolver. Porque agora você carrega marcas do céu. E quem carrega marcas do céu não pode mais ser enganado com aparências terrenas. Tem coisas que você perdeu recentemente que doeram mais do que imaginava. Pessoas que você teve que deixar ir, mesmo querendo que ficassem. Lugares dos quais precisou sair sem entender o porquê. Só que agora Deus te mostra. Foi Ele quem conduziu esses finais. Porque o que parecia uma perda era, na verdade, uma proteção disfarçada. Ele fechou ciclos que você não teria coragem de encerrar por conta própria. Escreva: Deus encerrou o ciclo certo. Não lamente mais o que passou, porque o que ficou para trás estava contaminado, era terreno perigoso, era solo infértil. E Deus quer te plantar em lugar novo, lugar onde suas raízes possam crescer com profundidade, onde você não tenha que se esconder, se calar ou se diminuir. Há um novo espaço sendo preparado para você, e você será conduzido até ele. Vai chegar de forma inesperada,
No meio de uma rotina comum, algo vai acontecer. Uma ligação, um encontro, um convite, e aquilo que parecia perdido vai se alinhar. Não porque você forçou, mas porque Deus determinou. Você não terá que disputar espaço, nem implorar por oportunidades. O favor de Deus te dará acesso ao que o esforço não conseguiu conquistar. O arcanjo Miguel não só guerreou, ele selou um novo tempo. Ele cercou a tua casa. Ele fechou brechas que você nem sabia que estavam abertas. Ele cortou palavras lançadas contra você. Ele quebrou votos contrários. Ele anulou encantamentos, invejas, desejos malignos. E agora você começa a experimentar o eco dessa guerra vencida. Você perceberá pessoas se afastando sem motivo. Outras que antes te evitavam começarão a se aproximar. Ambientes que te deixavam inquieto agora te parecerão leves. Isso não é psicológico, é espiritual. Você está sob nova cobertura. E quando o céu se move, tudo na terra responde. Escreva: o céu se moveu por mim. Talvez você tenha se sentido pequeno diante de tudo, insignificante, fraco. Mas Deus nunca olhou para sua aparência. Ele sempre viu sua essência. Ele sempre soube quem você era no secreto. Ele viu seus joelhos dobrados, suas lágrimas escondidas, suas orações abafadas pelo travesseiro. E foi isso que moveu o céu a teu favor. Não foi a tua força, foi o teu coração sincero, foi tua fé, mesmo que machucada. Tem promessas que vão ressurgir, palavras antigas que foram esquecidas por você, mas que continuam vivas diante de Deus. E agora, com o terreno limpo, elas começarão a germinar. Você vai sentir o cheiro do novo antes de ver. Vai ouvir sussurros do Espírito antes que aconteça. E isso será o suficiente para manter tua esperança firme até que tudo se manifeste. Não tenha medo do novo. Não resista à mudança. O que foi cortado não volta. E o que vem será infinitamente melhor. Mas será diferente. E por isso, Deus está ajustando sua visão. Está preparando seu coração. Ele quer que você receba com maturidade o que antes você trataria com ansiedade. Fica comigo. Ainda há mais para ser revelado. E o que vem agora pode ser a peça que faltava para completar o quadro da sua virada. Você está no meio do processo, mas muito perto da promessa. E essa jornada continua. Agora, com você. Aqui, você já sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, mesmo com o céu claro ao seu redor. Como se algo pesado estivesse pairando sobre você, sem que ninguém ao seu redor pudesse entender. Essa sensação não é por acaso. É porque o reino espiritual está em ação, cuidando de você. Deus enviou o arcanjo Miguel para cortar uma ameaça que estava se formando em silêncio e que poderia ter destruído muito daquilo que você construiu até aqui. Por mais que os problemas pareçam se acumular, por mais que o desânimo bata à porta, há um exército invisível lutando por você neste momento. Deus está em movimento, não apenas vendo suas lutas, mas agindo diretamente para garantir que o pior não aconteça. Essa é a mensagem de Jesus para você. Mesmo quando tudo parece perdido, você está protegido, guardado e sendo preparado para uma grande vitória. Escreva: eu sou protegido por Deus. Aquele aperto no coração, a inquietação inexplicável, a sensação de que algo estava errado. Tudo isso era o sinal de que um plano contrário estava sendo tecido contra você. Mas Deus, que conhece o início e o fim de tudo, agiu antes mesmo que você percebesse. O arcanjo Miguel foi enviado com autoridade para quebrar as correntes que tentavam te prender e destruir seus sonhos. Você não está sozinho. Há forças agindo para que você não perca o seu caminho. Ainda que as circunstâncias pareçam difíceis, ainda que os obstáculos se levantem à sua frente, há uma garantia que ninguém pode tirar. Deus está contigo e o inimigo não pode te vencer. Cada dificuldade que você enfrenta é um convite para crescer.
para fortalecer sua fé e para testemunhar a fidelidade de Deus em sua vida. Escreva: minha fé é maior que o desafio. Sabe aquele momento em que tudo parece estar desmoronando, mas uma voz interior te diz para continuar? Essa voz é Deus falando direto ao seu coração. Ele quer que você saiba que os atrasos, as portas fechadas e os planos frustrados não são punição, mas proteção. É Ele te guardando de algo que você não conseguiria suportar agora. Não desanime por aquilo que não deu certo. Olhe para além da visão humana e perceba que o invisível está sendo trabalhado em seu favor. Deus está abrindo caminhos onde antes só havia barreiras. Ele está substituindo o medo pela coragem, a dúvida pela certeza, o cansaço pela renovação. Essa é a mensagem de Deus que vem te fortalecer agora. Escreva: eu recebo coragem e renovação. Você está prestes a viver um novo capítulo na sua história. Um capítulo onde a paz substituirá a ansiedade, a vitória substituirá a derrota e a luz dissipará as trevas. Mas para isso é necessário que você se mantenha firme, com os olhos fixos em Jesus, sabendo que Ele é o seu refúgio seguro. As batalhas que você enfrenta não são em vão. Cada lágrima, cada oração silenciosa, cada momento de luta tem um propósito maior. Deus está te moldando, te preparando para algo grandioso. Não importa o tamanho da tempestade, Ele é maior e está no controle. E no meio da tempestade, Ele é o seu porto seguro. Escreva: Jesus é meu porto seguro. Tem coisas que só Deus pode fazer em sua vida, livramentos que só Ele pode realizar. E esse livramento que você está vivendo é um sinal claro do cuidado constante dele por você. Não permita que o desânimo ou a dúvida roubem a sua paz. Confie que o que está acontecendo é parte do plano divino para te elevar a um lugar de honra e realização. Fique até o final, porque Deus ainda tem muito para revelar a você. O que está por vir vai transformar a sua vida de maneiras que você nem imagina. O livramento é só o começo da jornada de vitórias que Ele preparou para você. Não perca nenhum detalhe. Você consegue sentir isso? É uma presença que vai além do que os olhos podem ver. Uma força que te envolve de forma silenciosa, mas poderosa. Deus não esqueceu de você. Muito pelo contrário. Ele está em ação neste momento, enviando o arcanjo Miguel para proteger sua vida, para te tirar de um caminho de dor que estava prestes a se abrir diante de você. E mesmo que você não perceba, uma batalha está sendo travada em seu favor e a vitória já está garantida. Muitas vezes a gente se sente sozinho, como se tudo estivesse contra nós, como se o mundo conspirasse para nos derrubar. Mas a verdade é que há um exército celestial ao seu redor, lutando para que você possa continuar firme. O arcanjo Miguel não veio por acaso. Ele foi enviado com uma missão urgente para te livrar de uma tragédia que nem sequer chegou a acontecer. Deus não poupou esforços para te proteger porque Ele acredita no seu destino. Escreva: Deus luta por mim. Você talvez tenha sentido um peso estranho, um aperto no peito, uma ansiedade que parecia não ter razão. Essa sensação era o sinal de que algo tentava se formar contra você, uma cilada espiritual que poderia ter consequências devastadoras. Mas Deus viu tudo antes. Ele soube que o inimigo tramava contra sua paz e felicidade. E por isso, ele agiu primeiro, cortando as amarras que te prendiam. O arcanjo Miguel não é apenas um guardião. Ele é um guerreiro que traz libertação. Ele tem a missão de romper cadeias, desfazer pactos e expulsar qualquer sombra de mal que esteja se aproximando. Você foi envolvido por essa proteção celestial que não falha, que não se cansa e que nunca abandona aqueles que confiam em Deus. Mesmo quando parecia que tudo desmoronava, Deus estava preparando a sua vitória. Escreva: sou livre pela mão,
de Deus. Agora você está entrando em uma nova fase, um tempo de renascimento. Aquele que foi enviado para te proteger não apenas cancelou a tragédia, mas também abriu portas para que coisas incríveis possam acontecer. Você vai começar a notar que oportunidades que pareciam distantes começam a se aproximar, que pessoas certas entrarão na sua vida no momento exato e que o que antes era confusão agora se transforma em clareza. Não permita que o medo te paralise, porque Deus está te guiando com sabedoria e amor. Cada desafio que você enfrentou até aqui foi um passo necessário para fortalecer sua fé e preparar seu coração para as bênçãos que estão por vir. Não é coincidência que você esteja ouvindo essa mensagem agora. É um chamado para que você se levante e receba tudo que Deus preparou para você. Escreva: estou pronto para o que Deus preparou. As bênçãos de Deus são maiores do que qualquer problema, maiores do que qualquer sombra que tente te derrubar. Você não está sozinho nessa caminhada, mesmo quando as coisas parecem silenciosas e difíceis. O céu está falando contigo através desta mensagem de Jesus, garantindo que nada nem ninguém pode impedir a sua vitória. O inimigo tentou, mas falhou, e agora é tempo de colher os frutos dessa proteção. Você merece paz, merece prosperidade e merece uma vida cheia da graça de Deus. Por isso, não desista, não se abata, não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Deus está no controle e Ele tem um plano perfeito para você. Continue firme na fé, pois o melhor ainda está por vir e Ele quer que você esteja preparado para receber. Escreva: meu futuro está nas mãos de Deus. Fique comigo até o fim, pois Deus ainda tem muito para revelar a você. Há promessas sendo liberadas agora, há estratégias sendo desenhadas para que você caminhe com segurança e abundância. O livramento é apenas o começo de uma jornada vitoriosa que Deus preparou para você. Esteja atento, porque o que está por vir vai transformar sua vida de maneira surpreendente e grandiosa. Você consegue sentir o movimento? Algo está acontecendo além do que os olhos podem ver. Deus está agindo agora, e não é uma ação qualquer, é uma intervenção direta na sua vida. O arcanjo Miguel foi enviado, não faz muito tempo, para impedir que uma grande tragédia se abatesse sobre você. Talvez você não tenha percebido os sinais, as armadilhas que foram montadas silenciosamente, mas elas estavam lá, prestes a te alcançar. Deus, porém, não permitiu. Ele ordenou o livramento e o livramento aconteceu. Você esteve sob ataque, mesmo que não soubesse. Houve forças trabalhando contra o seu progresso, contra a sua paz, contra a sua alegria. Talvez tenha sido em relacionamentos, no trabalho, na saúde ou até na sua mente, em forma de pensamentos de dúvida e medo. Mas o que você precisa entender é que essas batalhas espirituais não são para que você perca, mas para que você seja fortalecido. O arcanjo Miguel não veio para te deixar à deriva. Ele veio para lutar, para proteger, para te garantir vitória. Escreva: estou protegido pelo poder de Deus. Se nos últimos tempos você sentiu como se carregasse um peso invisível, saiba que não era só na sua cabeça, era uma pressão espiritual, um cerco que o inimigo tentou fechar ao seu redor. As dúvidas que te invadiram, a angústia que não tinha explicação, os sonhos que pareciam se desfazer, tudo isso era parte de um plano para te enfraquecer. Mas Deus agiu com poder e desfez essa trama. Ele enviou seus anjos para garantir que nenhuma palavra maligna se cumprisse em sua vida. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de entender que o que parecia ser um obstáculo intransponível foi, na verdade, um livramento. Deus não permite que você enfrente lutas que não possa vencer. E agora, Ele está mostrando que esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo quando você achava que estava sozinho. Sua proteção nunca falha. E o arcanjo Miguel é a prova viva de que o céu está sempre vigilante. Escreva: a vitória é minha por promessa de Deus.
Você vai começar a sentir a transformação acontecer no seu interior. Aquela angústia vai dar lugar à paz, a ansiedade vai se dissipar e uma confiança renovada vai nascer em você. Deus está preparando um novo capítulo na sua história. Um tempo onde as portas se abrirão, as oportunidades vão surgir e a sua caminhada será abençoada de uma forma que você nunca imaginou. Isso não é sorte, é Deus agindo com propósito e amor. Não tenha medo das mudanças que estão chegando. Às vezes, Deus precisa quebrar estruturas antigas para te levar a algo maior. Pode parecer difícil no início, mas confie que cada passo está sendo guiado por Ele. O arcanjo Miguel não só te livrou da tragédia, como também está abrindo caminho para as bênçãos que o Pai tem reservado para você. Você não está mais preso ao passado. Você está avançando para um futuro glorioso. Escreva: eu aceito as bênçãos de Deus. A mensagem de Deus é clara e forte. Você não está só. Mesmo que os problemas tenham tentado te esmagar, você está sendo sustentado por uma força maior. Deus está te segurando com mãos firmes e nada pode te derrubar quando Ele está ao seu lado. Continue firme, porque o inimigo pode até tentar, mas jamais vencerá. A vitória já foi declarada e você está vivendo o testemunho dessa promessa. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa ouvir que está protegido, que está sendo guardado e que não está sozinho. Deixe nos comentários sua cidade e o nome da sua família para que possamos orar juntos, fortalecendo essa rede de fé e proteção. A união em oração tem poder e Deus está pronto para agir ainda mais na sua vida. Fique comigo até o fim, pois Deus ainda vai revelar coisas poderosas. O livramento é só o começo da transformação que Ele está operando. Se prepare para receber as novidades, as respostas e as conquistas que estão chegando para abalar a sua história. O melhor está por vir e você será protagonista dessa nova fase. Você consegue sentir o movimento? Algo está acontecendo além do que os olhos podem ver. Deus está agindo agora e não é uma ação qualquer. É uma intervenção direta na sua vida. O arcanjo Miguel foi enviado, não faz muito tempo, para impedir que uma grande tragédia se abatesse sobre você. Talvez você não tenha percebido os sinais, as armadilhas que foram montadas silenciosamente, mas elas estavam lá, prestes a te alcançar. Deus, porém, não permitiu. Ele ordenou o livramento e o livramento aconteceu. Você esteve sob ataque, mesmo que não soubesse. Houve forças trabalhando contra o seu progresso, contra a sua paz, contra a sua alegria. Talvez tenha sido em relacionamentos, no trabalho, na saúde ou até na sua mente, em forma de pensamentos de dúvida e medo. Mas o que você precisa entender é que essas batalhas espirituais não são para que você perca, mas para que você seja fortalecido. O arcanjo Miguel não veio para te deixar à deriva. Ele veio para lutar, para proteger, para te garantir vitória. Escreva: estou protegido pelo poder de Deus. Se nos últimos tempos você sentiu como se carregasse um peso invisível, saiba que não era só na sua cabeça. Era uma pressão espiritual, um cerco que o inimigo tentou fechar ao seu redor. As dúvidas que te invadiram, a angústia que não tinha explicação, os sonhos que pareciam se desfazer, tudo isso era parte de um plano para te enfraquecer. Mas Deus agiu com poder e desfez essa trama. Ele enviou seus anjos para garantir que nenhuma palavra maligna se cumprisse em sua vida. É tempo de levantar a cabeça. É tempo de entender que o que parecia ser um obstáculo intransponível foi, na verdade, um livramento. Deus não permite que você enfrente lutas que não possa vencer. E agora Ele está mostrando que esteve ao seu lado o tempo todo, mesmo quando você achava que estava sozinho. Sua proteção nunca falha. E o arcanjo Miguel é a prova viva de que o céu está sempre vigilante.
Escreva: a vitória é minha por promessa de Deus. Você vai começar a sentir a transformação acontecer no seu interior. Aquela angústia vai dar lugar à paz, a ansiedade vai se dissipar e uma confiança renovada vai nascer em você. Deus está preparando um novo capítulo na sua história. Um tempo onde as portas se abrirão, as oportunidades vão surgir e a sua caminhada será abençoada de uma forma que você nunca imaginou. Isso não é sorte, é Deus agindo com propósito e amor. Por favor, ainda não saia deste vídeo. Quero mais uma vez contar com o seu apoio ao nosso canal. A sua colaboração faz toda a diferença. Com a sua ajuda, conseguimos levar a mensagem de Deus ainda mais longe. Participe e receba ainda mais bênçãos em sua vida. É só clicar no botão abaixo onde está escrito "Obrigado" ou "Valeu" e selecionar a contribuição que sentir em seu coração, conforme Deus te direcionar. Amém? E se deseja continuar ouvindo a voz de Deus, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela.